Fala aí, meus queridinhos. Se vocês estavam esperando para tomar café e estão morrendo de fome, eu sinto muito. Eu sinto muito que vocês tenham passado mal na manhã dessa segunda-feira, mas cá estamos. Não tem café, coisa nenhuma, não tem absolutamente nada. Cá estamos. E sim, eu tô de bigode, não sei se vocês viram, por uma simples obra do acaso. Fiz a barba, deixo sempre o bigode por último. E não tirei, achei engraçado, mandei foto pra Clara e tal, achei engraçado, foi ficando. Mas enfim, meu povo, olha só, eu vou falar do clássico Barça-Madrid, é só pré-temporada, são 2 jogos de pré-temporada. Eu acho que no ano passado eu nem fiz vídeo de pré-temporada, porque realmente tem pouca coisa para se tirar conclusões e tal, para se animar ou se desesperar, mas eu vou falar de Barça-Madrid com vocês. Também vou falar do que eu vi esse final de semana de futebol brasileiro, que foi Fluminense e Bahia. Uma arrancada que já começa a ser importante, era o que o Fluminense precisava, e uma oscilação do Bahia que já começa a chamar a atenção. E além disso tudo, ainda falando do clássico Barça-Madrid, teve um comentário que eu achei interessante, eu não lembro agora o nome, eu podia ter anotado e não anotei, eu acho que eu não vou achar fácil aqui, que alguém falou sobre a posição do Marc Casador e do Marc Bernal, se seria mais 5, mais 8, eu vou mostrar aqui para vocês algo do clássico Barça-Madrid que pode ajudar com isso. Serão os temas do cafezinho com hoje. Mas antes de tudo, está começando agosto, mês do Dia dos Pais, e você sabia que se o pai de vocês for calvo, você tem uma grande chance de também serem. Grande chance mesmo, viu? Aumenta a possibilidade em quase 2,5 vezes. Tem estudo que mostra que 42 milhões de homens no Brasil são afetados pela calvície e que isso poderia ser passado de pai para filho. Na minha família mesmo, tem um tio, alguns primos, e todos eles sofrem com isso. Se você quer quebrar essa corrente, sendo um caso inicial, até mesmo um caso mais avançado, é claro que é com a Manual. Tratamento feito com base na ciência, com prescrição médica e individualizada, e ainda consulta e acompanhamento pós-online para você tirar todas as suas dúvidas sem nenhum custo adicional. Com a Manual, essa mudança de chave na sua cabeça e na cabeça da sua família já pode começar a aparecer a partir do 4º mês, que é quando os resultados costumam começar a aparecer. A Manual é líder em tratamento contra a calvície no Brasil, meu povo. Faz esse favor para você e também para o seu futuro filho. Com o código BEC, com H, BEC40, você ainda tem 40% de desconto no primeiro pedido, o frete é grátis e a entrega é discreta. Corre, porque é por tempo limitado. BEC40 com H. É o seguinte, meu povo, de Barça-Madrid. Tem algo que eu vou um pouco contra a corrente, que é sobre a relação do Pau Vitor. O atacante do Barcelona, que foi de novo muito bem, de novo melhor em campo. Dos 4 gols marcados pelo Barcelona nessa pré-temporada, ele participou dos 4. Mostrou, além dos gols, bom jogo, né? Boa participação. Eu achei curioso como ele jogou mais ou menos como ponta nesse jogo contra o Real Madrid, mas não tão aberto, deixou o lado basicamente para o Alex Valle e ele mais por dentro, participando mais por dentro. Bons movimentos de quando o Lewandowski saía, ele aparecer na posição de centroavante. Enfim, basicamente dobrou centroavante o Barcelona, encheu muito a área do Real Madrid e se aproveitou disso nos 2 gols. Né? A questão é que o Pau Vitor já está assim, basicamente já atropelou o Vitor Roque, né? A situação do Vitor Roque ficou ainda mais difícil depois desse clássico, que ele jogou muito pouco e que, de novo, o cara que concorre com ele brilhou demais. Só que ele já tem 22 anos e faz 23 esse ano ainda, se eu não estou enganado. Ele tem 4 anos mais que o Vitor Roque. Então, eu tendo a imaginar que a capacidade de evolução do Pau Vitor já chegou no máximo e que, assim, a gente está vendo um grande início de pré-temporada, mas era um jogador até temporada passada, até poucos meses de Barça B. Então, acho que assim, ele pode dar certo, ele pode ajudar. Se o Barcelona não tem dinheiro para contratar e não tinha, então você usar um jogador nesse perfil é o correto a se fazer, né? Assim, se suas contas não fecham, você não pode sair comprando carro, trocando de carro a cada ano. Então, antes do Barcelona ter pagado o dinheiro que pagou no Vitor Roque, talvez a alternativa correta fosse justamente essa, né? O famoso aproveitar alguém na base. Direto vocês me mandam, pô, será que no time B não tem ninguém melhor e tal, não sei o quê? Acho que seria o caso. A questão é que com 22 para 23 anos ele já evoluiu tudo que tinha para evoluir e o Vitor Roque é evidente que não. A gente está falando aqui dos poucos meses, dos poucos minutos que tem o Vitor Roque para evoluir. Praticamente todo minuto que ele joga ele tem que mostrar alguma coisa para não ser colocado na porta do clube para ser devolvido, para ser vendido, alguma coisa assim. Então, onde eu quero chegar, assim, ele pode ajudar o Pau Vitor,
Nesse momento ele até parece mais preparado para o que o Barcelona quer jogar do que o próprio Vitor Roque. Só que daqui a 3, 4 anos, quando o Vitor tiver 22, 23, ele tem 19, né? Fez 19 agora em fevereiro. Então quando ele tiver 23 daqui a 4 anos, eu acho que ele tende a estar mais preparado do que o Paulo Vitor está. Então pensando a curto prazo, pode ser que a saída seja de Paulo Vitor. Pensando a médio e longo prazo, que é o que você tem que fazer quando você contrata um jogador de 18 anos, acho que o Vitor Roque estará melhor do que ele. Então não quero dizer que o Barcelona não deva vender o Vitor e não deve vender o Vitor Roque, mas sim o Paulo Victor. Mas simplesmente que assim, existe um hype. E outra coisa, ele não é La Masia, tá, gente? Ele não é um canterano, ele não é mais um garoto que sai da base do Barça. Ele nunca fez base no Barcelona, porque tem muitos garotos catalães que em algum momento acabaram passando pelo Barcelona. Ele passou pelo Sabadell, aí ele foi pro Girona, e agora ele vem pro Barça, já tinha vindo pro Barça B, mas já com a formação futebolística dele toda feita. Então nem é um garoto que está adaptado ao DNA do clube. Como ele passou um ano no Barça B, claro que ele tem muito mais adaptação do que o Vitor Roque ao estilo de jogo. Mas é um jogador que eu acho que já chegou no auge da sua adaptabilidade e acho que sua curva de melhora também talvez já tenha chegado no ápice e que aí ele vai ser um reserva útil a partir do ponto que você não tem dinheiro para contratar, beleza. Mas não sei não, tá? Vamos ver quando a temporada evoluir mais e for mais, se ele realmente tiver ainda muita capacidade de evoluir, aí acho que pode ser uma boa. Sobre o jogo, eu não vou falar tanto, porque começou o jogo aqui 1h da manhã, atrasou mais de 1 hora, eu assisti o jogo com muito sono, assim, lutando para não cochilar, então eu não consegui me concentrar tanto para avaliar demais e tal. Eu vou mostrar aqui algo que eu tinha falado sobre o comentário que me deixaram aqui, que são as posições do Marc Bernal e do Marc Casador. Olha aí na tela para vocês, o Marc Bernal, o mapa de calor dele, muito mais pela faixa central, né? Ou lá atrás, pode ver ele ali perto do 5 e do 15, do Christensen e do Inigo Martinez, ajudando na saída de bola, ou já mais na frente. Olha ali como está bem vermelhinho, perto do 9 e do 6, né? Do Lewandowski e do Pablo Torre. Um é quando o Barcelona começava as jogadas, outro é quando o Barcelona ocupava o campo de ataque do Real Madrid, e ele sempre nessa faixa central. E aqui ainda é curioso ver como, olha o 8, o Paulo Victor está bem isolado do resto do time, que atacou muito mais com o Baldé e com o Unai Hernandes pela esquerda, o Pablo Torre bem perto do Lewandowski, que é algo que já fazia o Hans Flick com Thomas Müller, né? Rodeando o Robert Lewandowski, e aparentemente a intenção dele é fazer isso de novo. Aliás, sobre Pablo Torre, achei muito lento nas definições, dando 2 toques a mais do que precisava. Ele tem bom pé, mas eu acho que ele tem mau ritmo, e nem estou falando só pela pré-temporada, mas pelo que eu já tinha visto. E aí olha o mapa de calor do Marc Casador, como é bem mais lateralizado, tá vendo? Como ele é quem mais ajuda até a chegada do Paulo Victor pelo lado direito. Ele faz a jogada com o Alex Valle, que aliás foi muito bem, é um lateral esquerdo, mas foi muito bem, pelo lado direito. Então, na função aqui de 5 e de 8, eu tinha falado isso na semana passada, que o Marc Casador até pode jogar como 5, mas ele é muito mais um volante lateralizado. E a gente viu aqui contra o Real Madrid, se a gente for pegar também do confronto contra o Manchester City, como o Marc Bernal ocupa a posição de 5, muito mais central e defensivo, e como o Marc Casador, uma posição muito mais lateral, um meia muito mais lateral, quase que deixando quase que sendo mesmo um volante 2 meias, né? Ele e o Pablo Torre bem mais à frente, mas a gente via muitas vezes um do lado do outro, o Marc Casador e o Marc Bernal. Era para mostrar isso, essa divisão de espaço que cada um ocupou dentro do campo. Quando a gente pega a foto geral aqui, dá para ver 2 zagueiros, um lateral mais defensivo, 2 volantes perto desses zagueiros e o time abrindo muito mais pela esquerda. Bem parecido com algo do Bayern de Munique de 2020, que deixava o Pavard ou o Kimmich como um lateral direito um pouco mais defensivo, que avançava com o Alphonso Davies, que deixava Thiago e Goretzka, os 2 volantes, perto dos defensores, e que tinha sempre o Thomas Müller rodeando o Lewandowski. Isso aqui, ainda que seja pré-temporada, só o início, mas já dá para ver muito de característica do que quer fazer o Hans Flick no Barcelona. Agora começam a voltar os caras nessa semana, e aí a gente vai ver um pouquinho mais de time titular contra o Milan, e depois na segunda que vem contra o Mônaco, primeiro amistoso em casa, o troféu Joan Gamper, aqui em Barcelona no dia 12. Sobre o Real Madrid, muito início também. Eu achei curioso que, assim, eu gostei do Endrick, gostei da participação dele, voltando para buscar jogo, uma caneta absurda no Inigo Martinez e uma finalização com relativo perigo, né? Recebeu bem, chutou cruzado para fora. Sobre o Endrick, assim,
são 2 amistosos de pré-temporada, que o time do Real Madrid ainda está muito mexido e que ele está jogando alguns minutos para ir se adaptando. Teve uma frase do Courtois que chamou muito a atenção, que ele precisa se tranquilizar, ficar um pouco mais calmo. Eu nem achei o Endrick nervoso. O Endrick tem um estilo de jogo que realmente é mais explosivo, assim, então me chamou a atenção a curiosidade do Courtois falar isso depois de tão poucos minutos jogados e que eu acho que nem precisava tanto, porque ele levantou um certo alarme de que o Endrick não está tranquilo e tal. E também, quando a gente vai ver as notas do jogo, a avaliação do jogo no AS, falando que ele mostrou que ainda falta realmente para ele jogar no Real Madrid. Também acho que depois de 2 amistosinhos de pré-temporada e nada, assim, é uma crítica que sobra, sabe? Eu acho que é uma crítica desnecessária já levantar um tipo de bandeira amarela com o Endrick, como eu senti que fez o AS. Em outros meios também tiveram críticas ao Endrick, mas principalmente meios catalães. Então aí também quando sai no mundo deportivo, no esporte, dá para esperar que são meios de comunicação que tendem a realmente ir muito para o lado do Barcelona e toda chance que tem quase que de alfinetar alguma coisa do Real Madrid, os caras tentam aproveitar. Eu nem levo muito em consideração. Assim como quando sai alguma coisa do Barcelona em marca, AS, eu também sempre relevo, a não ser que eu veja o nome de quem está escrevendo, que eu conheço o cara e tal, mas normalmente pelo meio de comunicação, aqui é bem dividido isso mesmo. Só me chamou a atenção que no próprio AS tivesse uma crítica, não foi uma crítica extensa, tá? Não foi um artigo sobre o Endrick, mas tivesse de alguma crítica sobre o Endrick e também na transmissão da Movistar. Eu também vi falando assim que ele estava começando bem e tal, mas que os movimentos ainda ia custar aprender, que é muito diferente do Brasil e tal. Achei mais ponderada, mais correta, o que eu também concordo, mas só para passar um pequeno ponto sobre a avaliação que fizeram do Endrick aqui. Eu gostei mais do segundo jogo que do primeiro, especialmente pelos movimentos dele de sair da área, já um domínio para avançar, para saber o que ele queria fazer. Acho que algumas vezes tentou demais a vida, tentou muitas jogadas individuais que não eram necessárias contra uma defesa que estava muito fechada, mas é simplesmente ajuste. Sobre o futebol brasileiro, meu povo, assisti Fluminense 1-0 Bahia, 4 vitórias do Fluminense seguidas no Campeonato Brasileiro, sem sofrer gols, as 4 com gol do Cauã Elias, né, se eu não estou enganado, fez 4 gols de vitória. O Fluminense já estava num ponto que ele já precisava ter 50% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro para fazer 40, 45, 42 pontos, alguma coisa assim. E com essas 4 vitórias consecutivas, ele já tem realmente um respiro de que se for para ter 50% de aproveitamento, perde. Os próximos 4 jogos ele continua precisando de 50%, né? 4 vitórias e depois 4 derrotas. Mas assim, bem Mano Menezes já, né? Defesa muito bem protegida, está permitindo muito pouco aos adversários. Os ataques são muito diretos, é um time que quer sempre acelerar e resolver as jogadas de forma muito rápida. Me parece um time muito mais concentrado na marcação e com alguns bons movimentos de contra-ataque também. Ontem teve um bom contra-ataque que eu acho que é o André puxa, a bola vai para a esquerda, o Ganso faz um muito bom movimento de levar a defesa para finalização. Tem um outro também que é o gol anulado, né? Que a bola sai muito bem rápida pela esquerda, a bola girada para a direita depois, porque o Bahia se vira todo para o lado e que tem um impedimento marcado. Acho que é do próprio Cauã Elias e tem um gol anulado. Mas aparece muito bem esse garoto, atrevido. Esse gol anulado, ele entra na área, a impressão que dá é que ele já tem certeza do que ele vai fazer. Não sei se é certeza para qual lado ele vai sair, mas que ele vai tentar a jogada individual e finalizar. Enfim, bem Mano Menezes, nos bons momentos de Mano Menezes. O time se defende com muita capacidade, muita clareza do que está fazendo na defesa e ataca também de forma muito rápida, muito objetiva e consegue os resultados. Não é vistoso como em muitos momentos foi do Fernando Diniz. Dificilmente alguém neutro vai querer ficar parando para ver o Fluminense. Com o Fernando Diniz acho que isso acontecia mais, mas nesse momento está dando muito certo, talvez era o que precisava o Fluminense para se salvar, que esteja conseguindo adaptar os jogadores que estavam jogando de uma forma completamente diferente para o que ele quer. Acho que tem bastante mérito do Mano Menezes, que começa muito bem. E o Bahia já são 6 jogos sem vencer, um deles pela Copa do Brasil contra o Botafogo, era um jogo muito difícil, fora de casa, mas ainda assim, com pouquíssima produção ofensiva, né? O Bahia fez 4 gols só nesses 6 jogos, caiu muito ofensivamente mesmo, tem dificuldade de ocupar o campo do adversário, de ter volume de jogo. Tinham muitos jogos que o Bahia conseguia dar muito ritmo e controle no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando fazia algumas mudanças, o time tinha praticamente um novo jogo para jogar. E nesse momento dos campeonatos, né, por conta da Copa do Brasil também não. Cai muito o ritmo do Bahia, assim, para disputar por Libertadores e tal, ainda vai dar, porque os adversários também ficam por ali, mas já começa a ficar distante. Na classificação, deixa eu ver onde é que está o Bahia. Está em 7º,
O São Paulo é o sexto, já está 3 pontos atrás do São Paulo, conseguiu uma grandíssima vitória, né? Mas vai caindo. O Bahia chegou até em quarto colocado. Fortaleza, Cruzeiro já foram embora, ainda se enfrentam hoje, tem jogos a menos, então um tem 36, outro 35, o Bahia 32. Se empatarem, vão abrir 4 pontos em relação ao Bahia. O Cruzeiro abre 4 pontos com um jogo a menos ainda em relação ao Bahia. É um momento ruim, mas Campeonato Brasileiro é isso. Campeonato Brasileiro não dá trégua. Se você tiver um momentinho de baixo, é muito normal você não ganhar nenhum jogo por conta do equilíbrio do campeonato. E a questão é você entender por que está acontecendo. O que eu vejo é o Bahia está muito menos no campo de ataque do que antes. Não está circulando tanta bola, não está ocupando tanto o campo de ataque, não está tendo tanto volume de jogo dos jogos que eu vi do Bahia em relação ao início do campeonato. É uma oscilação que já chama atenção. 5 jogos no Campeonato Brasileiro, mais um da Copa do Brasil. Tem de novo Copa do Brasil agora, né, no meio de semana contra o Botafogo, então veremos como que o time vai se levantar e quando que essa oscilação vai passar e o time vai voltar a vencer. É isso, meu povo, de café para vocês. Eu vou voltar na quarta-feira com as notícias da semana do Barcelona. Quarta-feira, de terça para quarta, o Barcelona joga, não é isso? Na terça-feira de vocês, aí às 8h30 da noite, o Barcelona joga contra o Milan. E na quarta-feira eu faço um vídeo falando muito pouquinho sobre o jogo, como eu falei aqui hoje, porque é um jogo de pré-temporada. Nós também falando sobre o Nick Williams, Dani Olmo, talvez Vitor Roque, o que mais aparecer por aí. Então na quarta tem as notícias da semana. Boa semana para vocês, meu povo. Com muito juizinho, com café também, ou sem café. Com café, sem café, com café, sem café. E até o próximo vídeo, hein? Valeu, gente. Um beijo.